Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. Quinta-feira, 23 de maio, o Jornal da Cidade está começando e traz os seguintes destaques para você. Governo federal define nova data para o chamado Enem dos concursos. CEMIG alerta para cuidados com relação à rede elétrica durante as festas juninas que estão chegando. 15 de novembro, vence o Bragantino nos pênaltis e garante vaga na semifinal do Campeonato Municipal. Rafael Mendonça traz aquele giro do esporte para você, além da previsão do tempo para esta sexta-feira. Vem com a gente num oferecimento do Unilavras. Nos assiste pelo YouTube? Então curta, comente e compartilhe, além de se inscrever em nosso canal, ativando o sininho das notificações. Roda a abertura que a gente volta já. O Ministério da Gestão divulgou nesta quinta-feira a nova data para o Concurso Público Nacional Unificado, que ficou conhecido como o Enem dos concursos. As avaliações vão acontecer dia 18 de agosto em 228 cidades do país. Ao todo, mais de 2,1 milhões de pessoas se inscreveram. Os candidatos vão concorrer a 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal. Segundo o Ministério da Gestão, um novo cronograma completo será divulgado em breve. Antes, as avaliações iriam acontecer no dia 5 de maio, mas foram adiadas devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Todos os 18.757 malotes de prova foram recolhidos em todo o Brasil e enviados para um local seguro. O cartão de confirmação de inscrição no Enem dos concursos, com os detalhes sobre os locais de provas, será divulgado no dia 7 de agosto. O documento estará disponível na área do candidato, mesma página da internet em que o candidato fez a inscrição. Para acessar é preciso fazer login com os dados da conta gov.br. E olha, junho está chegando e com ele a população mineira já começa a se divertir em uma das festividades mais populares do Brasil, a festa junina. E para que a diversão não seja prejudicada com nenhum acidente envolvendo energia elétrica, a CEMIG alerta sobre os cuidados a serem tomados na instalação de todos os tipos de enfeites e ornamentos, além de outras práticas típicas desses eventos. Com a chegada de uma das festividades mais populares do Brasil, a festa junina, a CEMIG alerta sobre os cuidados nas instalações de todos os tipos de ornamentos e enfeites, além de outras práticas típicas desses eventos, para se evitar acidentes de natureza elétrica. Em vias públicas e praças, os enfeites devem ser instalados bem distantes da rede elétrica, a uma distância mínima de 1,5 m, e jamais podem ser afixados em postes ou padrão, pois além de colocar em risco os instaladores, dificulta o acesso dos eletricistas para a manutenção do sistema elétrico em caso de necessidade. As linhas de sustentação das bandeirinhas devem ser feitas de barbantes ou linha de pesca, mas nunca de arame, fio metálico ou linha chilena. A utilização desses materiais traz riscos eminentes de acidente. Além dos enfeites aéreos, muitas pessoas fazem as tradicionais fogueiras. Pessoal, fogo não combina com eletricidade, portanto, recomenda-se que as fogueiras não fiquem embaixo das redes elétricas ou linhas de transmissão e também fique longe da vegetação. Afinal, estamos no período seco e o risco de queimada é muito grande. Referente aos fogos de artifício, o ideal é soltá-los em locais desacampados, bem longe da rede elétrica, e sempre deve ser manuseado por um adulto. Festas em praças, ruas necessitam de energia elétrica para a alimentação das barracas, sistema de iluminação, o som. Dessa forma, os organizadores devem solicitar com antecedência mínima de 48 horas a ligação provisória junto à CEMIG. Não é permitido fazer ligações clandestinas, que além de ser crime, pode causar acidentes graves.
Também não é recomendada a conexão com a rede particular de móvel regularmente ligada pela CEMIG, pois a carga extra pode causar uma sobrecorrente, que pode causar um incêndio e outros acidentes. As barracas devem ter suas instalações elétricas protegidas por um disjuntor. Pessoal, essas instalações devem ser feitas por um profissional capacitado. A fiação deve ser disposta de forma que fique protegida para não haver o risco de energização acidental das estruturas das barracas, o que poderia causar acidentes graves, podendo até ser fatal. Não se aproxime de fios partidos que sejam no solo ou dependurados nos postes e, se possível, não permita que outras pessoas se aproximem e ligue imediatamente para a CEMIG no 116. Com essas dicas, vocês terão suas festividades com muito mais segurança. Pelo Campeonato Municipal de Futebol Amador, o 15 de novembro venceu nos pênaltis o Bragantino e garantiu vaga nas semifinais da competição. No tempo normal, logo no início da partida, Russo marcou para o Braga, mas na segunda etapa, Pé e Tanaka viraram para o 15. No finalzinho, Didi cruzou e Valdeir só empurrou para o fundo das redes, deixando tudo igual no estádio Coronel Juventino Dias. Nos pênaltis, entre boas e péssimas cobranças, o 15 de novembro venceu por 5-4 e agora aguarda o vencedor de Botafogo e Bangu, que jogam no dia 29 deste mês. O Atlético sofreu, mas está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Rafael Mendonça conta os detalhes e traz outras informações no Giro do Esporte de hoje. Fala, Júnior, um abraço para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade, chegando com as informações do esporte nesta quinta-feira, falando de Copa do Brasil, porque ontem tivemos mais times classificados para a fase oitavas de final. Foram os seguintes jogos: o Atlético Goianiense venceu o Brusque por 4-2 e já tinha vencido a ida por 1-0, então 5-2 no agregado. O Fluminense bateu novamente o Sampaio Correia 2-0, com os 2-0 da ida, 4-0 no agregado. Botafogo também voltou a vencer o Vitória, 2-1, depois do 1-0 na ida. O Corinthians fez 2-1 para cima do América de Natal, já tinha vencido a ida também por 2-1, 4-1 no agregado. O Atlético perdeu para o Sport por 1-0 e com os 2-0 da ida avançou de fase, mas passou aperto. E o Amazonas perdeu em casa para o Flamengo por 1-0, já tinha perdido a ida também por 1-0 e o Flamengo se classificou. Hoje serão 5 partidas. 7 da noite, Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras. Palmeiras venceu a ida por 2-1. Criciúma e Bahia no Heriberto Rios. Criciúma perdeu fora de casa para o Bahia na ida por 1-0. Cuiabá e Goiás, 7h30 da noite. 1-0 para o Goiás o jogo da ida. E 9h30, 2 jogos. Ceará e CRB. A ida foi 1-0 para a equipe de Alagoas. São Paulo e Águia de Marabá. O São Paulo venceu a ida por 3-1. Vamos falar rapidinho do Atlético, porque o Galo passou aperto contra o Sport. Fez um jogo não dos melhores sob comando do técnico Gabriel Milito, que teve dificuldades para escalar a equipe. Não teve o Otávio, que foi baixa mais uma vez por conta da lesão, e assim será pelo menos por 2 meses. Ele optou pela entrada do Igor Gomes entre os titulares, recuou o Zaratio. O Bruno Fux, com uma indisposição intestinal, deu lugar ao Maurício Lemos e o Batalha foi mantido na zaga. O Christian Barleta do Sport abriu o placar logo aos 14 minutos e o Sport criou muitas oportunidades no primeiro tempo. O Atlético foi reagir só na reta final ali da primeira etapa, numa batida do Gustavo Scarpa de perna canhota. No segundo tempo, o Gabriel Milito fez algumas modificações na equipe, o jogo deu uma equiparada, mas ainda assim ficou muito pegado, muito travado, e no fim das contas o Galo, com muito perigo, assegurou 1-0. O Sport ainda teve umas chegadas perigosas na reta final, mas a classificação ficou garantida, 3,5 milhões de reais para as contas do Galo, mais 2 milhões de reais pela participação na terceira fase, e está classificado para as oitavas de final, que serão disputadas entre 31 de julho e 7 de agosto. Falando agora do Cruzeiro, o Cruzeiro segue se preparando para o jogo contra a Universidade Católica do Equador na quinta-feira da semana que vem. O técnico Fernando Seabra
tem esse tempo todo para trabalhar, enquanto isso o Cruzeiro segue ativo nos bastidores. Chegou o Cássio, encaminhou a permanência do Matheus Pereira, o Cruzeiro acertou com o Al Hilal a compra de 50% dos direitos do jogador por 6 milhões de euros, algo na casa de 30 milhões de reais, e com o jogador tudo certo também, contrato de 2 anos com possibilidade de renovação por mais um ano. Essas as informações do esporte nesta quinta-feira. Rafael Mendonça para o Jornal da Cidade. E olha, coloca aí na sua agenda, logo mais, a partir das 8h30 da noite, tem Eloy Mendes e Lavras pela terceira fase da Taça EPTV de futsal. A nossa equipe estará no ginásio Mutucão, em Eloy Mendes, para mais uma super transmissão. Vale a sua torcida, já que a partida é eliminatória. E agora a previsão do tempo para amanhã. Confira. Segundo informações do Instituto Clima Tempo, a sexta-feira será de sol, com aumento de nuvens durante o dia. À noite, podem ocorrer pancadas de chuva. Temperatura entre a mínima de 16 e a máxima de 29 graus. Ventos a 7 km por hora, com a umidade do ar chegando aos 41%. E esta edição fica por aqui, mas a gente se vê de novo amanhã. Tchau!